Olá, tivemos aqui um pequeno problema técnico, mas nós vamos agora iniciar, né, o nosso estudo, né, dar continuidade a essa série sobre o Velho Testamento. Então, nós estamos começando um pouquinho mais tarde, o nosso horário normal é às 7h30, não é? E então nós vamos seguir, né, no nosso estudo, né? Boa noite aos que estão chegando. Williams, boa noite. Então, nós estamos dedicando nessas quintas-feiras à noite para um estudo panorâmico do Velho Testamento. A gente só está destacando alguns pontos de cada livro e o nosso objetivo é de tentar ter uma visão geral, uma visão ampla da revelação bíblica e nós já temos caminhado então nessas semanas em alguns livros do Velho Testamento e hoje, se Deus permitir, né, nós vamos aqui estudar juntos sobre o livro de Juízes, né? E até queria incentivar a vocês, né, que durante a semana também possam estar lendo esse livro e nós lembramos, né, que, como disse o apóstolo Paulo, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E é por isso que nós dedicamos esse tempo para estarmos juntos estudando a palavra de Deus, né? Especialmente nesses momentos em que nós vivemos, né? Como é importante dedicar um tempo para nos voltarmos às páginas das Escrituras. Se você tem acompanhado os nossos estudos, sabe que, na verdade, antes de pensar em muitas teorias e coisas assim, o nosso propósito é tentar captar algumas coisas do texto bíblico, né? Então, por isso eu gostaria de incentivar você a ter esse momento aqui junto conosco de nós podemos estudar juntos a palavra de Deus. Ok, então, meus irmãos, nós vamos dar início. Nós tivemos um problema aqui com a transmissão pelo Facebook, né? Infelizmente não vai ser possível, né, transmitir pelo Facebook. Então nós vamos somente aqui pelo Instagram. Nós vamos ver se a gente consegue então gravar, né, no IGTV, né, para que possa estar disponível também para aqueles outros, né, que não puderam acessar agora nesse horário. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, né, no livro de Juízes. Você possa ler aí, como nós temos feito de outras vezes, nós vamos basicamente percorrer o texto, vamos destacar algumas questões que talvez para nós sejam mais significativas nesse momento. Então, eu gostaria de começar lendo, não o início, né, mas eu gostaria de ler uma passagem já no finalzinho do livro de Juízes que nos ajuda a entender, né, o que o livro de Juízes nos fala, né? O fato é que nós temos no livro de Juízes uma ideia básica, não é, de que o povo de Deus, né, quando está distante da sua palavra, distante da liderança daqueles que ensinam a palavra, então muitas coisas terríveis acontecem. Eu gostaria de ler então o último versículo do último capítulo, né, capítulo 21, versículo 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então nós vamos orar, né? Vamos pedir que Deus esteja nos conduzindo nesse momento no estudo da sua palavra. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar, ó Deus, por esse tempo que nós podemos dedicar a ti. Eu quero, Senhor, te louvar pela vida de cada um dos teus filhos que estamos acompanhando nesse momento. E eu quero te pedir, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja ministrando os nossos corações. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados, que a nossa percepção espiritual seja aguçada e que, Senhor, através do ensino da Tua Palavra, nós possamos ser fortalecidos, edificados, dirigidos, Senhor, pelo Teu Espírito. Ó Deus, vem nos conduzir, nós te pedimos, ó Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, né, no nosso estudo passado, nós vimos que Josué ele foi usado por Deus para levar o povo à terra prometida. E quando a gente lê o livro de Josué e lê o livro de Juízes, parece que nós estamos diante de duas realidades muito diferentes. No livro de Juízes nós temos a conquista da terra, nós vemos Josué distribuindo a terra para as diversas tribos, e no livro de Juízes nós vemos o povo de Israel, as tribos de Israel, lutando contra os inimigos ali
na Palestina. E eu creio que é então importante a gente ter uma ideia geral a respeito do livro de Juízes, porque uma coisa é o fato de que Josué, através da sua liderança e da intervenção sobrenatural de Deus, conduziu o seu povo para a terra. Mas a outra questão era a consolidação da conquista. Uma coisa era poder estabelecer bases em diversos lugares, em toda a extensão da terra, a cada tribo estabelecer pontos militares e cidades e tudo mais. Outra questão era ver realmente toda a região conquistada. Por isso que Josué mesmo diz, muita terra ficou para ser conquistada. E por isso que a gente não deve aceitar essa interpretação de alguns estudiosos liberais, né, que dizem que então nós temos duas histórias diferentes aqui. Nós temos a mesma história, a história da conquista e a história de como essa conquista, para ser consolidada, ela precisou de um bom tempo, talvez até 350, 400 anos. Então você pode imaginar, né, que a formação de Israel não aconteceu do dia para a noite. Depois que o povo foi libertado da escravidão do Egito, depois que eles ficaram 40 anos no deserto, e depois Josué os levou para a terra prometida, ainda assim, até que a nação pudesse se consolidar, foram centenas de anos. Então eu creio que não é bom que nós tenhamos na nossa mente a ideia de que ali estava uma nação já toda preparada, toda estruturada. Não é isso que nós vemos no período dos Juízes. E é por isso que eu creio que o livro de Juízes tem uma palavra-chave, que é transição. A transição entre a conquista e a consolidação da conquista. A transição entre as grandes intervenções de Deus por causa da aliança e, ao mesmo tempo, a desobediência do povo e a necessidade da intervenção do juízo e da ira de Deus contra o seu povo. Então nós vemos essa realidade no livro de Juízes. O livro de Juízes não é um livro muito bonito, né, se a gente puder pensar nessa perspectiva. Né? Por um lado nós temos em Josué aqueles grandes feitos, né, a travessia do Rio Jordão, a queda do muro de Jericó, sabe, as grandes vitórias que Deus deu através de Josué. Mas depois que Josué morreu, tudo mudou. E aqui está, eu creio que uma das grandes questões, né, que o livro chama a atenção é depois da morte de Josué. Isso é, enquanto havia um líder que realmente estava conduzindo o povo e que estava dando segurança ao povo, esse líder estava conseguindo dar unidade e estabilidade. Mas depois que Josué morreu, não havia mais liderança. Algumas pessoas podem até especular, será que Josué não seguiu o exemplo de Moisés? Porque Moisés treinou Josué para ser líder. E durante todo o tempo da liderança de Josué, o povo estava vencendo. Mas depois que Josué morreu, começou a haver uma desintegração, uma fragmentação do povo, começou a haver conflitos, começou a haver distanciamento de Deus, e tudo isso mostra, não é, a necessidade da liderança, não é? O povo estava sem líder. Como nós vimos, se existe um versículo que define bem o livro de Juízes, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Alguns até entendem que esse livro de Juízes, ele foi escrito já durante o período da monarquia, né? Porque aqui está dizendo, naquela época era desse jeito. Então, o que eles estavam dizendo, vocês devem se lembrar que naquela época foi difícil, mas agora nós temos um rei. Então, ao que parece, o livro de Juízes foi para mostrar a importância da monarquia, a importância de ter um soberano sentado no trono que dá unidade à nação. E é isso que nós vemos na vida de Davi, depois nós vemos na vida de Salomão. Não é? E depois de Salomão, infelizmente, os filhos, não é? Eles se separaram. Não é? E daí nós temos 10 tribos que foram para o norte, 2 tribos permaneceram no sul, e a partir daí nós temos agora o reino de Israel e o reino de Judá, 2 reinos depois de Salomão. Então, o que nós vemos é que possivelmente o livro de Juízes foi escrito durante o período, pelo menos na sua forma inicial, ele foi escrito no período de Davi, talvez de Salomão. E esse livro foi uma espécie de memorial, foi uma espécie de recordação de como foi difícil para que o povo chegasse até o momento aquela prosperidade, aquele sucesso que havia na época de Davi e principalmente de Salomão. Então, é por isso que esse livro ele deve ser estudado nessa perspectiva da visão
para o passado. Nós não estamos falando de uma história que está acontecendo, mas estamos falando de uma história que já aconteceu e que o escritor deste livro ele está tentando mostrar para as pessoas o que acontece quando não existe uma monarquia, não existe um rei, uma autoridade escolhida por Deus para governar o seu povo. E aqui, né, lógico, desde já nós temos o princípio fundamental em todas as escrituras da importância da liderança. No livro de Juízes, nós também vemos, né, que esse período em que as tribos elas não conseguiam se consolidar, eles tiveram que enfrentar muitos inimigos. E nós já podemos ver, né, o livro de Juízes começa a mostrar que, na verdade, ainda que de forma significativa diversas regiões tinham sido conquistadas, mas muitas pessoas das nações cananeias e outros permaneceram ali na terra. E é isso que se tornou um grande problema. Em alguns momentos, Israel até mesmo perdeu a sua autonomia e se tornou vassalo de algum outro reino. Então isso mostra, né, que até que chegasse a monarquia, aquela promessa de ver uma nação toda consolidada, ela não estava acontecendo por um período, como nós vimos, talvez de 350 a 400 anos. Então, esse foi um período triste, um período sombrio da história de Israel. Aqueles que já desfrutavam da monarquia, aqueles que já desfrutavam de ver uma nação debaixo de uma só bandeira, de um só rei, eles não conseguiam imaginar como aquilo foi conquistado a duras penas. E esse é um ponto fundamental que nós vemos no livro de Juízes. Né? E para nós esta é a grande lição, né? Assim, já na nossa perspectiva, né, que creem que na verdade Jesus é o descendente de Davi, é o descendente de Salomão. Então nós que cremos nisso, nós sabemos que nós precisamos de um rei. Só que esse rei não é um rei terreno, esse rei é o próprio Senhor Jesus. Ele é o filho de Davi, ele é o rei prometido. Então esses reinos mostram a necessidade de um rei maior, na verdade o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e que nós precisamos dessa autoridade sobre nós. Então, por isso que as monarquias do Antigo Testamento apontam para o futuro rei, aquele que virá para reinar sobre todas as nações. Não é? E que nós hoje juramos lealdade ao nosso rei. Nós confessamos que Jesus Cristo é Senhor. A palavra Senhor aí era a palavra usada para o imperador naquela época. Então nós reconhecemos a suprema autoridade de Jesus. Daí a importância de nós lermos o livro de Juízes também já com olhos cristãos, né? Com pessoas que já viram o cumprimento das profecias que se realizaram na pessoa de Jesus. O livro de Juízes também mostra a realidade do pecado humano. Assim, o que nós podemos observar, isso já era um fato na época do Êxodo, isso era um fato na época de Josué, a inclinação do coração humano para a desobediência, para o pecado, para a idolatria. É impressionante, isso depois de tudo que Deus havia feito, depois de todos os sinais que Deus havia dado, ainda assim o povo muitas vezes se afastava do Senhor. E isso para nós fala sobre uma realidade. O apóstolo Paulo diz: todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, não existe nenhum justo, nem um sequer. O que nós observamos na história de Israel não são heróis. Às vezes, alguns professores de escola bíblica, quando vão contar histórias de Juízes, contam sobre os heróis, não é? Como Débora e como Gideão e Sansão. Não é? E, na verdade, eu creio que nós vamos ver muito mais a fragilidade do ser humano e o poder e misericórdia de Deus usando os seres humanos frágeis para cumprir os seus propósitos. Porque, depois de tudo, nós não vemos esses heróis. Na verdade, todos esses heróis tinham imensas falhas, eles estavam muito distantes, né, daquilo que a gente pensa como um herói, né, um exemplo daquilo que realmente nós devemos seguir. Então, por isso que o livro de Juízes mostra a realidade da queda humana, da incredulidade, da idolatria, da imoralidade. Não é? E antes que nós possamos dizer, não é, bom, esse povo realmente era terrível, será que isso não descreve em grande parte a realidade daquilo que nós vivemos hoje? Será que em grande parte essas repreensões que nós encontramos aqui no livro também não cabem para nós, por causa da nossa incredulidade e desobediência, como nós vemos hoje, não é, nas pessoas que dizem seguir ao Senhor Jesus. Né? Outra coisa que me chama a atenção, né, falando de forma geral ainda no livro de Juízes, é a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus.
Deus mesmo disse: se vocês se arrependerem, eu vou ao socorro de vocês. E é exatamente isso que nós vemos no livro de Juízes, quando o povo estava se afastando de Deus, e por causa disso Deus impunha sobre eles juízo, derrota nas mãos dos inimigos, e a falha das colheitas, e o sofrimento e a dor. O povo então se arrependia, clamava ao Senhor. E o que Deus fazia? Deus levantava uma pessoa, não é, que era um juiz. Agora entenda, quando nós pensamos em juiz, nós pensamos na toga, não é? Alguém que está sentado ali num lugar especial e tudo mais. Mas é por isso que a palavra juiz talvez não seja a melhor expressão aqui, apesar de nós estamos falando sobre o livro dos juízes, não é? Mas eu creio que nós poderíamos falar sobre o livro dos libertadores, o livro dos homens e mulheres, né, que Deus usou para libertar o seu povo dos seus inimigos, né? O que nós temos aqui é o relato de pessoas que Deus soberanamente usou para libertar o seu povo da opressão das nações inimigas que ainda estavam ali em toda aquela região da Palestina, né? E aí a gente vê como Deus usa seus instrumentos. E a gente volta a dizer, não é tanto as características deles, mas o fato de Deus usar pessoas assim, pessoas tão falhas, mas através dessas pessoas Deus está cumprindo o seu propósito. O que nos chama a atenção é a misericórdia de Deus, porque diante de tantas coisas terríveis, o livro de Juízes, ele parece que ele desce uma ladeira, porque quando ele termina, a gente vê que o povo de Israel está no extremo da desorientação, do pecado, e daí a necessidade, né, de Deus levantar um rei. E a partir daí nós temos a transição então para o livro de Samuel e a história de Saul, Davi e tudo mais, não é? E nesse ínterim aí nós temos o livro de Ruth. Só uma observação é que o livro de Ruth, na verdade, faz parte integral da história de Juízes. Talvez nós deveríamos até ler, né, Juízes e Ruth como uma continuidade, não é? Então, por isso que o livro de Ruth ele é tão significativo, né? Porque o livro de Ruth é que nos faz a ponte entre esse período sombrio dos juízes e a promessa do rei que virá. Né? Então, isso é uma questão, essa história é muito interessante. Então, nós estamos aqui diante do livro de Juízes, não é? E diante dessas considerações gerais, eu gostaria agora da gente, então, percorrer, não é, algumas passagens desse livro. Uma primeira questão que nos chama a atenção aqui nos capítulos iniciais do livro de Juízes é que o povo ainda estava em processo de conquista. Aquilo que nós já vimos. O fato de Deus ter usado Josué para colocar o povo nas diversas regiões, isso não significa, que tudo já estava concluído. Na verdade, novamente nós precisamos repetir isso, muita terra ainda existia para ser conquistada. Então, por isso que no livro de Juízes o texto diz: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E agora você percebe, né? Depois que Josué morreu, eles estavam sentindo a necessidade de liderança e eles estavam pedindo orientação a Deus. E ainda assim o Senhor respondeu, né, que a liderança cabia à tribo de Judá. Como nós já vimos, né, a tribo de Judá vai ocupar um papel muito importante na história de Israel. E é lógico que é da tribo de Judá que vai vir o descendente, o rei Davi, não é? E depois disso o próprio Messias. E depois disso, então, as outras tribos. E essas tribos, então, agora elas vão continuar esse processo, né, de conquistas. Por exemplo, os filhos de Judá vão conquistar Jerusalém. Jerusalém ainda não era Jerusalém não era uma cidade já conquistada, né? Mas depois disso, aí está, não é? E nós vemos isso aqui já, esse livro já mostrando por que Jerusalém se tornou a capital do reinado, não é? E depois nós temos aí o exemplo de Otniel, não é? Que vai conquistar, né, outras terras. Nós temos aqui uma série de histórias, né, de conquistas, inclusive terras que não foram conquistadas, não é? E aqui mostra o caráter incompleto
da tarefa. Apesar deles terem conseguido conquistar muitas cidades em muitos lugares, mas aqui nós temos uma lista de lugares, não é? E de povos que não foram totalmente derrotados. Veja, por exemplo, Juízes capítulo 1, verso 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, né? Mostrando então que essas pessoas continuaram ali. Efraim não expulsou os cananeus, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, e Aser não expulsou os habitantes de Jacó, e assim por diante. Naftali também não expulsou. O que nós vemos aqui é que, apesar de cada tribo ter recebido a sua porção de terra, mas eles não foram perseverantes em conquistar. Tudo indica que eles não estavam prestando atenção à orientação de Josué. Vocês precisam conquistar. Vocês não podem se misturar. Vocês não podem conviver com essas pessoas, porque depois vocês vão se contaminar com os ídolos. Não é? E o fato é que é exatamente isso que acontece. Chega um certo momento em que os líderes de Israel perderam o foco daquilo que eles deveriam fazer. E aqui eu creio que, só um parênteses, né, uma lição para nós, que nós não podemos perder o foco, não é? Deus disse, você vai conquistar a terra, não é? E o fato é que Deus também, né, deixou para nós uma missão: vocês vão fazer discípulos de todas as nações. E às vezes nós ficamos tão fascinados com as coisas ao nosso redor. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso atingir esses objetivos, e às vezes nós podemos perder de vista quem nós somos, qual é a nossa missão, qual é a nossa tarefa. E isso tem acontecido de uma forma tão impressionante que hoje em dia muitas pessoas que dizem seguir a Jesus já não estão mais comprometidos com a proclamação do Evangelho, já não estão mais pensando em avançar e conquistar as terras, né? Não no sentido lá do Velho Testamento, mas conquistar discípulos de Jesus em todas as nações. Como nós precisamos disso? E então a história do livro Juízes mostra o perigo da gente perder o foco, o perigo da gente se deixar, já que nós estamos na nossa terra, nós estamos atingindo nossos objetivos, nós vamos fazer isso e aquilo, né? E eu tenho para mim que talvez Deus até permita situações tão sérias como essa que nós estamos vivendo, para que nós possamos novamente reavaliar, né, quem nós somos, quais são os nossos objetivos, o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Às vezes a gente se deixa levar por tantas coisas, não é, que a princípio parecem ser tão atraentes, e a gente dedica nosso tempo, nossos esforços, nossa atenção, e chega um certo momento em que a gente se esquece de quem nós somos, se esquece do nosso chamado. Você já viu, assim, existem tantas pessoas, né, que no começo estavam tão bem, estavam caminhando, estavam firmes, estavam se desenvolvendo, estavam se preparando, estavam se dispondo. Aí com o tempo alguma coisa aconteceu e depois foi esfriando, e depois as pessoas se secularizaram e começaram a viver como tantas outras pessoas em função das coisas deste mundo. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel ali, depois que eles entraram na terra prometida. E daí veio a repreensão do Senhor. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito você sabia subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor, um lugar de lágrimas. E você vê, não é? Nós temos aqui no primeiro momento esse anjo do Senhor. Algumas pessoas até entendem que esse anjo do Senhor era o próprio Jesus pré-encarnado, ou um anjo, né, um anjo poderoso, né, mas o que nós vemos aqui foi a repreensão de Deus. Deus dizendo através do anjo: eu não libertei vocês do Egito, eu não prometia aos seus pais dar a terra, e por que vocês agora estão desobedecendo? Deus disse: eu não vou invalidar a aliança, eu fiz um pacto com vocês. Mas Deus disse: mas agora vocês não façam aliança com os povos desta terra.
Bom, aqui está a grande lição para cada um de nós, não é? Que o Senhor nos salvou, o Senhor perdoou os nossos pecados, através de Cristo nós somos novas criaturas, mas a exortação de Deus é: não faça aliança com os povos desta terra. Veja bem, não significa que nós não devamos conviver com as pessoas que não creem, não significa que nós não devamos amar e ter compaixão e na medida da sabedoria de Deus, de participar ativamente da sociedade, do trabalho e todas essas coisas, não. Mas o problema é quando nós deixamos que as pessoas que não creem definam nossos valores, definam aquilo que nós devemos fazer. A partir daí nós temos um problema. Porque, sabe, quando nós deixamos que o mundo dite aquilo que é importante para nós, nós já estamos perdendo de foco a aliança que Deus fez conosco. Nós já estamos nos curvando diante dos ídolos das nações. É por isso que o próprio João, o apóstolo João, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O próprio apóstolo João diz: filhinhos, fujam dos ídolos. Veja bem, nós estamos no Novo Testamento. E talvez alguém possa dizer: não, eu não tenho nenhuma estátua, eu não estou cultuando nenhum Deus. O fato é que quando nós fazemos das coisas dessa vida o sentido, a prioridade, a razão de ser da nossa existência, a partir daí nós já estamos constituindo ídolos. A partir daí nós já estamos mudando a nossa devoção de Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Estamos agora direcionando essa devoção para outras coisas, não é? E o próprio Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Se pessoas que dizem conhecer o Senhor, mas quando abrem sua boca só falam das coisas deste mundo, então tem alguma coisa errada. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz: pense nas coisas do alto onde Cristo habita. Nós devemos trabalhar, nós devemos estudar, nós devemos preparar, devemos participar da sociedade, com certeza. Mas isso não significa que nós devemos fazer das coisas deste mundo o sentido da nossa existência. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está... Aliás, disse João, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E o apóstolo Paulo, em Romanos 12, diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa exortação do capítulo 2 foi uma exortação muito forte. O povo chorou, se arrependeu. E o que a gente observa é quando havia esse arrependimento, então Deus estendia a sua misericórdia, restaurava, mas depois o povo desobedecia novamente. Era um ciclo de não sei quantas vezes, né, que o povo se levantava novamente contra Deus, e aí eles buscavam arrependimento. E aqui nós temos então o capítulo 2, a partir do verso 6, né, a morte de Josué. Havendo Josué despedido do povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que vieram todas as grandes obras, e que viram as grandes obras feitas pelo Senhor Israel. Até uma correção aqui, nós estamos falando assim: será que Josué não preparou? Na verdade, Josué preparou uma nova geração de líderes. Enquanto esses líderes viveram, depois de muito tempo que Josué tinha morrido, ainda o povo estava seguindo, não é? Mas depois que esses líderes morreram, eles se afastaram. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram nos limites da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. E depois disso, então, foi congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após dela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Isso é uma coisa parecida com aquilo que aconteceu na época de José, só que é o inverso, né, no sentido assim, de que apareceu um faraó que não conhecia o Senhor. Aqui é o povo, uma nova geração que não conhecia o Senhor, e eles fizeram o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Agora aqui nós precisamos lembrar, né, que foi uma coisa muito triste, porque servir aos Baalins significava que eles estavam se entregando à idolatria, à imoralidade. Nós não sabemos se é o sacrifício de crianças, lá na frente isso vai acontecer, o povo de Israel vai cultuar o deus Moloque, mas aqui está mostrando, né, que o povo começou a se voltar para a idolatria. Deixaram o Senhor Deus e seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor
a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarotes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores. E aqui começa a derrota, porque o povo se entregou à idolatria. Uma coisa importante para a gente refletir é por que o povo que conhecia tanto a Deus, conhecia a palavra de Deus, por que eles depois se voltaram para os ídolos. E o que nós podemos dizer é que os ídolos eles eram mais atraentes, porque eles não exigiam uma obediência radical como Deus, o Deus da aliança, o Deus de Israel exigia. Eles incluíam todo tipo de imoralidade, bebedeiras e festas na adoração aos seus deuses, apelando para os instintos mais baixos e pecaminosos do ser humano. Os ídolos também prometiam abundância de colheitas e vitória nas guerras e coisas assim, e o povo de Israel achava que era uma coisa muito mais concreta. E é por isso que eles se rebelaram contra Deus. O fato é que o próprio Deus deixou claro, né, que por causa disso eles experimentariam o juízo de Deus. E isso é um ensino para nós. O apóstolo Paulo disse, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Que nós precisamos tomar cuidado com todas as seduções deste mundo, todas as promessas deste mundo que não conhecem a Deus. Porque a gente observa, né, que quando as pessoas começam a se afastar de Deus, começam a aceitar coisas que são muito mais confortáveis. Será que a gente não pode dizer que hoje em dia uma boa parte da pregação que se diz evangélica, na verdade já não é mais a pregação do evangelho? Porque nós estamos vendo uma geração de pregadores que estão prometendo bênção, sucesso, bem-estar, prosperidade nesta vida. Nós estamos vendo pessoas que estão dizendo, olhe para o seu espelho e diga, você pode, você consegue, e coisas assim. Nós estamos vendo uma época de pessoas que já não estão mais falando a respeito do céu, do inferno, já não estão mais falando a respeito do discipulado como um compromisso radical com o Senhor Jesus. E esse tipo de pregação é uma pregação que se harmoniza, né, com aquilo que o apóstolo Paulo disse, né, que vai chegar um momento em que as pessoas vão sentir coceiras dos ouvidos e vão atrás de mestres segundo as suas próprias cobiças. E é isso que nós estamos observando hoje. Não é? E isso é idolatria, porque as pessoas estão deixando de adorar o Deus vivo para adorar um simulacro, adorar um Deus falso, não é? Porque esse Deus, não é, que promete tudo, mas não exige de nós obediência, adoração e devoção. Esse não é o Deus das Escrituras. O Deus bíblico é o Deus que está sentado no trono e governa e estabeleceu para nós a sua lei, e ele pede de nós dedicação, obediência, por amor, como diz, não é por uma questão de medo em primeiro lugar, mas um verdadeiro amor por reconhecermos quem Ele é. Então eu creio que esse texto aqui fala muito ao nosso coração. Ao mesmo tempo, quando vinha esse grande aperto para com Israel, quando os inimigos estavam os pressionando nas suas fronteiras e estavam pilhando, estavam levando as colheitas e coisas assim, então o Senhor suscitava juízes. Entenda, juiz aqui não é o juiz de toga que a gente entende hoje, mas era uma espécie de líder que conduzia uma revolta contra os inimigos e conduzia o povo para a batalha. Não é? E quando o Senhor suscitava esses juízes, veja bem no versículo capítulo 2, verso 18. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Eu creio que esse capítulo 2, verso 18 é uma síntese daquilo que nós estamos vendo aqui. Observe, o Senhor suscitava esses juízes, não é? E o Senhor era com o juiz. O Senhor era com esse líder, com esse libertador, com essa pessoa, né, que iria conduzir o povo à batalha, que Deus mesmo iria dar a vitória, que o Senhor estava com ele, era a promessa da aliança. Deus mesmo disse, se vocês forem fiéis à aliança, eu vou estar com vocês. Eu vou dar a vitória para vocês. Agora, se vocês se afastarem de mim, vocês vão experimentar o juízo da aliança. É basicamente isso que acontecia aqui. E durante os dias daquele juiz, daquele líder, então o povo estava debaixo da bênção de Deus, e o povo vencia os seus inimigos. E isso mostra, então, que nesse período, né, de alguns séculos de consolidação, de transição, vez por outra, Deus levantava esses líderes. E o livro de Juízes, como nós vimos no início, foi escrito para demonstrar a necessidade de um rei. Deus levantou
levantava os juízes, ele levantava esses libertadores, mas estava claro que o povo precisaria de um monarca, de um rei que unificasse todas as tribos. E Deus fazia isso porque ele se compadecia diante do sofrimento. E aqui nós vemos a tremenda misericórdia de Deus. Você pode imaginar, o povo se voltou aos ídolos, o povo adorou Baal, adorou Astarote, mas o povo se arrependia e Deus perdoava, e Deus restaurava, Deus enviava o juiz e Deus dava vitória a eles. E durante 30 anos, 40 anos, 80 anos, eles permaneciam debaixo da bênção de Deus. Então, isso é uma coisa impressionante. A misericórdia, a compaixão de Deus diante do sofrimento que o seu povo estava passando. Agora, quando o juiz morria, aí voltava. E aqui está esse ciclo, não é? E o povo novamente servia os deuses, e a ira do Senhor se acendia novamente, e assim por diante, não é? E é por isso que Deus não expulsou todas as nações da terra de Israel, e essas nações acabaram se tornando uma fonte de dor, de sofrimento, de angústia para o seu povo. Então, isso que nós vemos aqui é algo impressionante, porque o povo de Israel, ele deveria ter ido até o fim. E aqui, no capítulo 3, nós temos as diversas nações que ficaram misturadas ali, como, por exemplo, os filisteus, os cananeus, sidônios e assim por diante. Veja, capítulo 3, verso 4. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés. E aqui está uma questão que nós podemos lembrar. Por que Deus não nos tira deste mundo? Não é? O próprio Jesus diz: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, sabe, eu creio que é muito fácil a gente viver, né, assim, num lugar isolado, vamos supor, numa cidade totalmente cristã, onde todos os valores são cristãos e tudo mais. É muito mais complicado você obedecer a Deus no mundo relativista, imoral, num sistema corrompido. É muito mais difícil você manter o seu testemunho, quando para isso você tem que sacrificar coisas que são valiosas para você, por amor ao Senhor Jesus. Então Deus nos deixa nesse mundo para nos provar, para nos testar, como Jesus foi levado para o deserto para ser provado pelo diabo. Então, cada dia que passa é um dia que nós estamos sendo testados. Muitas vezes o inimigo chega para nós e nos faz propostas, e ele diz: olha, se você seguir esse caminho aqui, você finalmente vai viver muito bem, você vai viver uma vida bem sucedida, eu só quero que você assine aqui esse contrato, não se preocupe com as letrinhas, esses parágrafos aqui, não tem muito problema. E Satanás é um enganador. E o fato é que nós vivemos neste mundo de idolatria, de pecado, de injustiça, de opressão, de corrupção. Nós vivemos dentro dessa realidade. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno, o príncipe da potestade do ar atua em todas as áreas, em todas as esferas, e isso nos faz sofrer. Eu não sei quanto a você, mas o fato é que quando nós realmente desejamos conhecer a Deus, nós ficamos afligidos por viver nesse mundo, porque nós gostaríamos de poder viver na presença de Deus, sem o mundo e sem o diabo e sem a carne dentro de nós, essa inclinação para o pecado que muitas vezes nos faz desobedecer a Deus, e isso entristece profundamente o nosso coração. Então, essa parte introdutória do livro de Juízes é importante para a gente compreender todo o resto. E por isso eu gostaria, né, de incentivar vocês durante essa semana a ler o livro de Juízes, né, nessa perspectiva daquilo que nós estamos compartilhando aqui. E uma coisa que nós então precisamos lembrar constantemente é que nós somos pecadores e nós precisamos da graça de Deus. E Deus é misericordioso. E quando existe um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira fé, Deus nos restaura. E que, da mesma forma como o povo precisava de juízes, de libertadores, na verdade Deus providenciou para nós o nosso libertador, que é o próprio Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Não é? É nele que nós encontramos a verdadeira libertação. Não é? Então, e é por isso que, interessante, né? O nome de Jesus e Josué são praticamente idênticos no hebraico, né? Para mostrar que Jesus é o nosso Josué, que nos leva a conquistar a terra prometida. E essa terra prometida, na verdade, não é aqui. A terra prometida é a eternidade no céu. O autor aos Hebreus diz: ainda resta um descanso para o povo de Deus.
Muita terra existe para ser conquistada. Muitas áreas da nossa vida precisam estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Muitas áreas da nossa mente, nossos pensamentos, nossos valores precisam ser conquistados para Cristo. Que a nossa mente seja a mente de Cristo. Existem muitos inimigos que precisam ser expulsos e nós precisamos reconhecer o inimigo. Nós precisamos lembrar, né, que a nossa luta agora, né, no nosso momento, não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. E é por isso que nós precisamos revestir de toda a armadura do Senhor, para que nós possamos lutar as guerras do Senhor, não é? E entenda isso, essas guerras, nós estamos falando sobre uma confrontação humana, estamos falando sobre uma confrontação espiritual. Nós precisamos estar cientes, né, que nós estamos rodeados de nações pagãs, nações idólatras, muitas vezes ocultistas, que adoram a demônios. E o que Deus pede de nós é que nós possamos nos preservar e não permitir que esses valores sejam assimilados por nós em nossas vidas e em nossas práticas. E é lógico que na perspectiva do Evangelho, o propósito de Deus é que essas vidas sejam alcançadas, sejam transformadas, sejam libertas através de nós. Então está aí essa visão introdutória, né, do livro de Juízes, né? E se Deus quiser, na semana que vem, aí sim, nós vamos começar a analisar um pouco mais os exemplos dos juízes, não é? E vamos encontrar aqui algumas lições preciosas, uns padrões muito importantes na revelação do livro de Juízes, né? Volto a dizer, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Esse livro é importante para nós e quando nós meditamos nele, em perspectiva correta, nós encontramos lições preciosas que nos fortalecem e nos dão maior clareza a respeito de quem nós somos e da nossa tarefa e o que nós devemos fazer e os inimigos que nós precisamos enfrentar e as tentações que nós precisamos evitar. Nós temos lições preciosas aqui nesse livro de Juízes. Então, esse foi um estudo introdutório, né, sobre o livro, né? Se Deus quiser, então, semana que vem a gente dá seguimento, né, ao nosso estudo. Então estamos concluindo aqui, né, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, guarde nesse momento e que o Senhor continue nos abençoando através da sua palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós vamos orar concluindo esse momento. Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que têm acompanhado, Senhor, esses estudos, ó Pai. E nós queremos pedir, ó Deus, que Tu abençoes a vida de cada um, as suas famílias, que Tu guardes, Senhor, de todo mal e que o Senhor mesmo, ó Pai, esteja manifestando a Tua presença, a Tua graça e dirigindo, Senhor, os passos dos Teus filhos dentro da Tua vontade. Ó Deus, que Tu nos des cada vez mais entendimento e compreensão da Tua Palavra e que ela possa transformar as nossas vidas cada vez mais. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos, né? Se Deus quiser, em outro momento estaremos juntos, né? Suzy, Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe a todos, né? E se Deus quiser, estaremos juntos no nosso próximo estudo. E lembrando, né, que aos domingos, às 18h30, nós também temos a ministração da Palavra de Deus aqui pelo Instagram, não é? Então, que você também possa estar acompanhando. E outras publicações mais aí nas redes sociais. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, até o próximo momento.